Agora eu quero te contar a história de duas pessoas. Eu e o meu irmão Davi, nós dois fomos abusados de duas formas diferentes. O que aconteceu comigo foi certamente muito pior do que o que aconteceu com ele, principalmente para ele. Ele teve um lamentável, patético exemplo do meu pai. Meu pai bebia e ele era muito mau. Ele xingava o tempo inteiro e contava piadas sujas e ele era mecânico. Em sua oficina ele tinha todos os tipos de fotos pornográficas de várias mulheres. E assim meu irmão cresceu vendo todo esse tipo de coisa. Meu pai pensou que seria engraçado quando meu irmão tinha 14 anos se ele ficasse bêbado e fizesse coisas estúpidas. Meu pai nunca foi a um jogo de bola, nunca foi à reunião das escolas, não se importava com nada. Então, nós dois éramos abusados, mas certamente o tipo de abuso que eu sofri era muito devastador. No entanto, ele era mais jovem do que eu e então, aos 57 anos, seu corpo decomposto estava em um armazém, sozinho. Ninguém sentiu sua falta, ele estava morto há 30 dias antes de alguém encontrá-lo. Então foi uma pessoa passando na rua que o encontrou e assim aqui estou eu, com a idade de 67, 68 anos agora, pregando o evangelho a 2/3 do mundo. As promessas de Deus são para todos nós. Não havia nenhuma razão para sua vida ter sido o que foi. Não foi porque não houve ninguém para ajudá-lo. Não foi porque todo mundo sempre chegava na frente. Foi simplesmente porque eu me mexi e ele não se mexeu. Se você precisa de um milagre, você tem que se mexer. Você sacode a sujeira das costas e você se levanta e diz: eu estou saindo desta confusão. Se todos podem ser abençoados, eu posso também. Eu sou todo aquele. Meu irmão foi muito irresponsável. Nós vamos colocar aqui algumas fotos e eu quero que você veja o meu irmão. Essa foi quando ele tinha cerca de 3 anos de idade e essa é quando ele tinha 17 anos e foi para a Marinha. Agora, quero que deixe essas imagens aí por um minuto. Eu quero que você apenas pense sobre as possibilidades que estavam diante dele. É fácil você ver que ele era um homem muito bonito. Ele tinha uma personalidade fantástica. Todo mundo o amava, mesmo que você quisesse apertar seu pescoço metade do tempo, você simplesmente não podia deixar de amá-lo. Alguns de vocês podem se lembrar dele nos anos em que trabalhou no nosso ministério. Nesta idade, ele tinha ainda tantas possibilidades diante dele. O que aconteceu? Bem, ele entrou no Corpo de Fuzileiros Navais aos 17 anos. E aí o seu sargento apresentou as drogas. Eles estavam nas selvas em algum lugar no Vietnã. Muito desagradável e difícil de estar. E então ele começou a usar drogas lá, mas aqui ele já tinha muitos maus hábitos. Antes dele ter ido devido à maneira como ele foi criado. Nossa mãe teve um colapso nervoso quando ele tinha 14 anos de idade e não estava presente para cuidar dele. Ela esteve no hospital durante muito tempo e assim meu irmão com 14 anos teve que praticamente cuidar de si mesmo, porque meu pai trabalhava à noite, minha mãe estava no hospital e assim ele podia simplesmente correr pelas ruas, fazer o que ele quisesse fazer. Então ele foi para a Marinha. Eu sei que ele entrou para a Marinha na idade que entrou para ficar longe do que estava acontecendo em nossa casa. E quando ele voltou, ele estava com raiva por todas as injustiças que ele tinha visto. Só Deus sabe o que se passa em um lugar como aquele. E o que é preciso para uma pessoa viver. E depois de um longo tempo, ele voltou para casa, voltou a St. Louis. Ele conseguiu um emprego em uma fábrica de automóveis, casou-se, teve um filho. E enquanto a responsabilidade surgia, ele começou a se esconder em drogas e álcool. E culpando outras pessoas por todos os seus problemas. Peço-lhe esta noite aqui, pare de culpar outras pessoas pelo que não deu certo em sua própria vida.
Talvez você não tenha podido evitar o que aconteceu com você no passado, mas você pode evitar o que fazer sobre isso agora. Você me ouviu? E se você não fizer o que precisa ser feito, eu posso muito bem garantir que ninguém vai fazer isto no seu lugar. As pessoas podem tentar ajudá-lo, mas há uma parte que só você pode fazer. Deus vai estender a sua mão para ajudá-lo, mas nem mesmo o próprio Deus vai fazer a sua parte. Ele lhe dará a capacidade de fazer a sua parte, mas ele não vai fazer isso por você. Amém? Quando nos tornamos passivos na nossa vontade, é a coisa mais trágica que pode acontecer a nós. Deus nos deu livre-arbítrio, constantemente escolher o certo sobre o errado é o que deveríamos estar fazendo. E quanto mais fizermos isso, mais fácil será. Quanto menos você fizer, mais difícil é. É tão fácil ter uma vida que foi simplesmente uma grande bagunça e depois é só culpa. E relaxar na piscina, esperar por um milagre e esperar o próximo pregador bem conhecido que vai chegar a esta cidade para que você possa ir a um culto de milagres. Eu não estou dizendo que Deus não nos ajuda. Meu Deus, Ele é um Deus milagroso. Ele faz grandes coisas e maravilhas. A oração funciona. Deus ungiu pessoas para nos ajudar. Mas quantos sabem que digo a verdade quando eu falo que é uma parte que só nós podemos fazer e se nós não fizermos? Mas se você tomar esses princípios e disser, se Deus pode fazer isso por alguém, Deus pode fazer isso por mim também. Se Joyce tem milagres se mexendo, então eu vou me mexer também. Se o burro saiu do poço se mexendo, eu vou me mexer também e sair do poço. Eu sou todo aquele. Eu sou todo aquele. E eu vou fazer o que eu posso fazer. Não é muito. Foi o almoço de um garotinho. 5 pedras lisas em um estilingue. Mas ele matou um gigante. Era apenas um cajado na mão de Moisés, uma vara. Mas Deus a encheu de poder. Moisés dizia, eu não posso. E Deus disse, o que está na sua mão? Ele disse, uma vara, um cajado. E ele disse, jogue-o. Deus o encheu do seu poder. Deus não se importa com o que você não tem. O que Ele quer que você perceba é que com Ele você pode fazer qualquer coisa. Não é fácil, mas vale a pena. Toda vez que você se mexer, você está fazendo pouco de progresso. Toda vez que você perdoa uma pessoa que te maltrata, você está fazendo pouco de progresso. Toda vez que você for o primeiro a dizer eu sinto muito e fazer as pazes, você está fazendo pouco de progresso. Toda vez que você mantém sua palavra quando não sentir vontade, você está fazendo progresso. Nós não recebemos um passe para não fazer o que é certo porque é difícil. Bem, meu irmão finalmente se divorciou. Ele foi embora, nunca pagou a pensão alimentícia. Ele trabalhava por conta própria, assim ele não estava no sistema de segurança social. Caso contrário, o Estado que estava sustentando seu filho o teria localizado e feito ele pagar. E esta é apenas uma das razões pelas quais o nosso país está em uma confusão tão terrível. As pessoas não assumem as suas responsabilidades, então o governo tem que alimentar as pessoas que não se sustentam. Então os nossos impostos sobem e torna-se um ciclo sem fim. E tudo começa com as pessoas simplesmente não fazendo a sua parte. E há pessoas que obviamente precisam de ajuda. Eu não quis dizer isso. Nós as ajudamos aqui nesta cidade o tempo todo e nós vamos continuar a fazer isso. As pessoas precisam de ajuda, precisamos ajudar uns aos outros. Mas mesmo alguém que está na mais terrível condição no mundo pode ser ensinada a se mexer. Amém? Se você precisa de um milagre, o que você precisa fazer? Tudo bem, então meu irmão deixou a cidade, ele foi para o Arizona. E pelos próximos 15 anos, eu acho, ele viveu com uma mulher atrás da outra, nunca mais se casou com nenhuma delas, nunca pagou qualquer pensão para o seu filho. Usou drogas, fez o que ele podia fazer para obtê-las. Então, ele me ligou, falou com o Dave no telefone um dia e
Nós quase nunca ouvimos falar nele. Ele estava doente, com a vida confusa, estava querendo pôr sua vida em ordem, pediu para vir para nossa casa, pediu que nós nos ajudássemos, e é claro, David disse que sim. Fomos ao aeroporto e eu estava feliz por ele estar voltando para casa, porque ele era o meu único irmão. E não importa o que, você sempre tem um lugar especial em seu coração para a família, e assim, por 4 anos, ele viveu com a gente, em nossa casa. E quando ele voltou, faltavam muitos dentes, os que ele tinha estavam podres, e assim gastamos dinheiro e consertamos todos os seus dentes, e nós o levamos para médicos, e o deixamos saudável, e o aconselhamos, e ele nasceu de novo, e foi cheio do Espírito, e ele dizia coisas como: eu amo a nossa vida, eu adoro fazer parte da família, e assim, ele ficou bem o bastante para que pudéssemos contratá-lo no ministério, e sabe, alguns de vocês podem se lembrar de meu irmão Davi. Ele era um cara tão bonito. Vamos colocar as fotos de quando Davi estava trabalhando com a gente. Lá está ele ao lado de David adorando a Deus. Aqui estou eu e ele. Ele viveu conosco por 4 anos. Bem, no fim dos 4 anos eu comecei a realmente perder a minha graça por tê-lo em casa e constantemente ter que cuidar de tudo dele. E sabe, ele ia para o trabalho quando eu o acordava. Ele trazia sua roupa para a lavanderia se eu dissesse para ele trazer. Ele limpava sua bagunça durante a noite se eu dissesse a ele. Ele fazia o que eu dizia a ele, mas ele não fazia nada sem a minha supervisão. Vamos lá? E então... Mas ele chegou ao ponto onde eu senti que ele estaria bem por conta própria, e assim eu... Falei com ele: eu realmente sinto que Deus quer que você viva por si mesmo e, sabe, seja um homem firme em seus próprios pés. E nós vamos ajudá-lo. Então, obviamente, nós tivemos que arrumar o apartamento e nós tivemos que ajudá-lo a obter a mobília. Nesse processo de mudança, nós compramos para ele um belo carro e roupas bonitas. Nós queríamos tratá-lo bem. Nós queríamos que ele sentisse o grande amor de Deus. Na verdade, nós queríamos que Deus nos usasse para amá-lo em plenitude. Mas eu posso dizer-lhe que em todo esse tempo, ele não acrescentou à vida de ninguém. Foi sempre tomar. E vou lhe dizer uma coisa que ele dizia 20 vezes ao dia: eu te amo tanto, maninha. Eu posso ouvir dizer isso agora em meu ouvido: eu te amo tanto, maninha. Ele amava. A não ser que lhe custasse alguma coisa. A menos que começasse a doer. A menos que fosse necessário algo dele. Sabe, só essas palavras não são suficientes. As pessoas têm de colocar ação nelas. E... assim, logo depois que ele entrou no apartamento, não demorou muito tempo, e ele não aparecia para o trabalho na hora certa, então nós ligávamos. E então ele não tinha acordado, ele sempre tinha uma desculpa. E todas as vezes que a gente ligava, tinha uma garota lá. E eles não eram casados e rapidamente a gente descobriu isso e assim. E nesse meio tempo, porque ele tinha voltado ao sistema de segurança social trabalhando para nós, a justiça começou a cobrar que ele pagasse $60 mil de pensão alimentícia para o filho. Bem, obviamente isso foi devastador. Ele pensou: eu estou tentando botar minha vida em ordem. Agora eu tenho que pagar $60 mil. Eles vão ficar com todo o meu salário. Vou ter de trabalhar por anos e anos e anos. Eu nunca terei nenhum dinheiro. Então começou a culpar a mulher, dizendo que o garoto provavelmente não era seu para começar. E ele estava com raiva, estava zangado, ele estava amargo. Um advogado conseguiu reduzir os $60 mil para 27 mil. Ainda estou para descobrir como você pode negociar esse tipo de coisa, mas você pode. Então ele conseguiu reduzir para 27 mil apenas. E ele ainda estava zangado e com raiva e não queria pagar. E ele não percebeu. Mas Dave e eu já tínhamos falado sobre isso e nós tínhamos orado sobre isso e decidimos que se ele só pagasse com uma boa atitude durante cerca de 6 meses apenas, então nós íamos pagar para ele. Pergunto-me quantas vezes Deus tem a libertação de alguém já planejada. Mas Ele está apenas observando por um tempo para ver se eles vão se mexer. O que Ele deveria ter dito era: quer saber, eu mereço pagar isso. Eu nunca cuidei do meu filho por todos esses anos. Eu estou errado, não há nenhuma desculpa. Ele deveria ter apenas criado coragem e feito aquilo que deveria ser feito. E
sabe o quê? Se você já gastou dinheiro como um louco por 30 anos e você está profundamente em dívida e Deus tem lidado com você e agora você sabe a verdade, então é hora de você apenas criar coragem, ir em frente, pagar sua dívida. Você talvez não será capaz de comprar nada por longo tempo. E você precisa manter um sorriso em seu rosto o tempo todo e você precisa dizer: eu vivi irresponsavelmente até aqui, agora eu mereço estar passando por tudo isso e eu vou aprender esta lição. Eu sei que isso é um pouco difícil. Bem, então nós tivemos que tirá-lo do ministério por causa da maneira como ele estava vivendo e por isso enviamos para o Dream Center em Santo Luz para passar pelo programa dos homens ali. E isso acabou sendo outro pesadelo, porque eles não conseguiram controlá-lo também. Então ele passou a viver com nossos pais idosos, de quem eu já estava cuidando também. Então agora eu tenho 2 pessoas de 80 anos e este cara de 47 anos que não trabalhava e não fazia nada. E eu estava tipo: Deus! Será que ninguém pode fazer nada além de mim? Alguém se sente assim às vezes? Será que ninguém pode fazer nada além de mim? Por isso, depois de um tempo, ele acabou deixando a cidade novamente, voltando para o Arizona. Eu não ouvi falar dele por provavelmente 10 anos. Nesse meio tempo, a garota com quem ele estava vivendo me ligou várias vezes, me pondo em dificuldades porque eu não estava ajudando ao meu irmão. E aqui sou eu sou uma famosa pregadora de televisão e eu estou ajudando a todas as pessoas em volta de todo mundo. E você é rica, você tem de abrir uma conta bancária para mim e para o Davi. E você deve enviar dinheiro para aqui e colocá-lo nesta conta todo mês para que eu possa cuidar dele, porque ele não é capaz de cuidar de si mesmo. Eu disse não, e não foi fácil para mim dizer não. Mas finalmente descobri: se você já tentou ajudar alguém por 4 anos e ele não se ajudou, então ele simplesmente não quer sua ajuda. Eu lhe digo aqui hoje que você não está fazendo um favor a si mesmo ou às pessoas que você está tentando ajudar se você se tornar uma muleta para elas. Porque tudo que elas vão fazer é drenar cada pequena porção de energia e vida que você tem e em seguida eles vão para outra pessoa. Ajude a todos que puder, mas mesmo Jesus não sai por aí dizendo: por favor, eu posso ajudá-lo? Ou por favor, posso ajudá-lo? Ou escute-me, por favor, deixe-me ajudá-lo. Eu notei na Bíblia que Jesus ajudava os que vinham ter com ele. Vamos lá? Ele ajudou os que vieram a ele, então tem que haver uma vontade da nossa parte também. Sim, você clama a Deus: Deus, entra em todos os problemas que eu tenho, ajuda-me, faça milagres na minha vida. Mas eu posso te dizer o que vai acontecer: Deus vai mostrar o que você vai fazer. Vamos lá, eu estou dizendo a verdade. Ele vai mostrar a você o que fazer. A primeira coisa pode ser perdoar as pessoas que você odeia. Bem, eu não posso fazer isso, eles me maltrataram, isso não é justo. Bem, então vá em frente, ande ao redor da mesma montanha. Então meu irmão finalmente ligou novamente. Bem, a namorada ligou, ela disse: seu irmão está mentalmente doente agora e ele acha que tem insetos rastejando pelo seu corpo e ele é paranoico, ele acha que as pessoas estão vindo pegá-lo, ele realmente quer entrar no programa de tratamento. Será que, por favor, vocês podem ajudá-lo? Eu disse: sim, se ele quer ajuda, eu vou ajudá-lo, mas eu só vou enviar-lhe dinheiro. Então, nós enviamos um de nossos pastores para o Arizona para pegá-lo. Eu quero mostrar-lhe como ele estava. Você viu a sua foto adorando a Deus nestas reuniões? Isso é o que aconteceu 10 anos mais tarde, após o diabo ter aprontado com ele. Agora, quando meu irmão morreu, eles enviaram a mim seus pertences pessoais. A propósito, nós o levamos para o Dream Center em Los Angeles. Nós achamos que seria bom não tê-lo de volta em St. Louis. Nós o levamos para o Dream Center em Los Angeles, somos amigos das pessoas lá, somos parceiros deles, e eles disseram assim: nós vamos trabalhar com ele, vamos ajudá-lo. E eles de cara me disseram: se ele estiver disposto a endireitar, ele pode viver aqui, nós vamos até mesmo dar-lhe um emprego aqui, então ajudá-lo a ter a sua vida de volta. Então ele estava lá há 30 dias, abandonou as drogas, ele parou de fumar, ele saiu do álcool, ele ficou limpo.
E ele sabia como fazer o trabalho de encanamento. Assim eles o colocaram para trabalhar de encanador, ali mesmo, no centro. E após 30 dias, eles estavam se preparando para darem um dinheiro para gastar. Ele já era capaz de ter um pouco de tempo livre. E após 30 dias, ele foi até o cara que liderava o programa dos homens lá. E ele disse: quer saber, vocês são ótimos. Eu realmente aprecio tudo que vocês fizeram por mim aqui. Mas agora eu gostaria que vocês apenas me levassem para o centro e me deixassem lá. Isto aqui não é para mim. Bem, o que é para você? Alguém fazer isso por mim? Alguém corrigir isso para mim? Alguém fazer o meu trabalho na vida? Porque eu não estou mesmo disposto a me mexer. Agora, quando eles me enviaram os pertences pessoais do meu irmão, realmente não compreendi o impacto que isso ia ter sobre mim. E eu estou pregando toda esta mensagem esta noite porque muitos de vocês têm que tomar uma decisão. E muitos dos milhares, espero que milhões que assistem a este programa na TV, você tem decisões a tomar em sua vida. Você pode sentir pena de si mesmo por todas as coisas ruins que lhe aconteceram. Você pode fazer isso se você quiser, pode até ser compreensível. Lembro-me de ter tido uma pequena discussão com Deus. Ele me disse: pare de sentir pena de você mesmo. Eu disse: bem, você sabe que eu fui tratada como um cão quando eu crescia. Quem não sentiria pena de si mesmo? E ele disse: você tem razão para isso, mas nenhum direito, porque eu estou disposto a curá-la. Então você pode ter uma boa razão para sentir pena de si mesmo, mas você realmente não tem esse direito se Deus está pronto quando um Deus Santo intervém. Mas Deus virá e intervirá na sua bagunça, mas você vai ter que se mexer. Eu não sabia como iria me afetar quando vieram os pertences pessoais do meu irmão, mas eu tirei uma mensagem profunda quando eles me enviaram, porque eles estão aqui. Isso aqui é tudo que resta da vida do meu irmão. Meus pertences pessoais neste momento estão armazenados em 218 mil metros quadrados de espaço. São quase 1000 ensinamentos, 90 livros, 14 escritórios ao redor do mundo. Eu não estou me gabando, não é isso. Eu estou tentando fazer uma analogia. Nós dois basicamente nascemos e crescemos na mesma casa. Tínhamos o mesmo sangue nas veias. Eu fui tratada pior do que ele. Ele morreu por sua própria escolha em um prédio abandonado, com a idade de 57 anos, parecendo que tinha 75, quando ele poderia ter vindo a trabalhar com a gente, viajando ao redor do mundo inteiro, e ser tão amado por milhões de pessoas. E Deus teria usado a ele. Ele era um grande cara, e isso é o que sobrou dele. Agora eu quero perguntar a você hoje, quando você se for, o que vai sobrar de você? Eu estou chamando todas as pessoas aqui hoje para tomar uma decisão. O que vai sobrar de você? Esta mensagem está chegando em alto bom som. Isto é triste. Quero dizer, isto é tão triste. O potencial, quando você pensa sobre um garoto de 17 anos que entrou na Marinha, o potencial que ele tinha. E veja, aqui estão. Um relógio sujo, um par desgastado de óculos, um pacote de cartões de visita. Ele tinha esse crachá de identificação de quando ele trabalhou no ministério. As poucas coisas em sua vida de que ele estava orgulhoso é o que ele tinha. Ainda carregava seu crachá de identificação do ministério depois de 10 anos. Eu tenho certeza que houve momentos em que ele pegou isso e pensou: eu queria não ter saído.